da candeia do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, dos versos 33 a 36, Jesus ensina que os olhos devem servir como uma lanterna que ilumina o caminho para o corpo. Os olhos são a candeia do corpo, disse Jesus. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Lucas 11, 34. O interessante sobre os nossos olhos é que eles atuam como uma máquina fotográfica. A luz refletida atravessa a córnea, a pupila, até chegar na retina. Na retina, nosso corpo codifica, ou seja, ele interpreta a imagem e leva o estímulo para o cérebro. Nossa pupila funciona como parte importante nessa máquina, pois é ela que controla a entrada de luz. Por isso, quando estamos no escuro, a pupila de nossos olhos cresce, ou seja, ela se abre para capturar a maior quantidade de luz possível. E ao contrário, quando estamos em um lugar muito luminoso, a pupila se fecha para diminuir a entrada de luz exagerada. Então, espiritualmente falando, o que nossos olhos capturarem, o nosso cérebro vai interpretar. Por isso Jesus disse, se nossos olhos forem bons, olharem na direção do que edifica, igualmente todo o nosso corpo estará cheio de luz. Entendemos então que nossos olhos precisam ser cuidados para que nossas percepções sejam direcionadas para aquilo que realmente vale a pena. Os nossos olhos precisam ser bem guardados e protegidos. Em Deuteronômio 32, Moisés discursa sobre os cuidados de Deus e no verso 10 ele diz assim: numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos. Com certeza você já tinha ouvido a expressão menina dos seus olhos. Mas você sabia que essa expressão ela foi originada na Bíblia? Esse termo tem suas raízes na Bíblia hebraica. Há 5 referências bíblicas sobre a menina dos olhos. 4 delas no sentido de cuidado e proteção. O texto de Deuteronômio que nós lemos é a primeira vez que aparece esse termo nas literaturas. A palavra hebraica que se refere à pupila do olho, ou à bola preta do olho, ou à maçã do olho, como a pupila era também conhecida, a palavra hebraica shon pode ser traduzida literalmente como um homenzinho, descrevendo assim a minúscula imagem que uma pessoa vê de si mesma na pupila de outra pessoa. Então, não deveria ser o menino dos olhos? Por que o termo hebraico foi traduzido por menina dos olhos e não homenzinho dos olhos, ou maçã dos olhos, ou círculo dos olhos? Bem, a palavra pupila deriva do latim, que tem sua raiz na palavra pupus, menino, ou pupa, menina. Então foi escolhida a expressão feminina para traduzir essa expressão bíblica, porque a filha era muito preciosa para o pai. Não que o filho não fosse, mas o filho deveria se tornar um homem, um guerreiro e lutador, alguém que protegia a sua família. Mas a filha, a menina, precisava de muito mais proteção que o filho. Se alguém prejudicar o filho de um homem, ele o encorajará a se levantar e lutar. Mas se alguém toca na filha de um homem, cuidado, amigo, ele a defenderá com unhas e dentes. Deu para perceber a analogia? No Salmos 17:8, lemos assim: guarda-me como a menina dos olhos. Neste salmo, Davi parece estar sentindo-se ameaçado por seus inimigos e perseguidores. E por isso, pede para ser protegido por Deus, como alguém protege a pupila de seus olhos.
Como vimos no início desse episódio, a pupila dos olhos é muito importante para que possamos enxergar. Ela controla a entrada da luz, ao mesmo tempo é muito frágil. Por isso, ela é cercada pelas sobrancelhas, pelas pestanas e pelas pálpebras e fica dentro do nosso cérebro protegida por ossos. Portanto, Davi está buscando proteção de Deus como alguém tão precioso quanto a pupila do olho ou a filha de um pai protetor. A pupila dos olhos, sem dúvida, é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Qualquer cisco ou poeira pode irritá-la. Qualquer golpe, por menor que seja, pode feri-la. Tocar na pupila dos olhos é algo que causa um enorme desconforto. Davi sabia muito bem disso quando orou pedindo: guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Na profecia de Zacarias 2:8, lemos assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Se você é a menina dos olhos de alguém, automaticamente sabe que é muito precioso para essa pessoa. Se você é a menina dos olhos do Senhor, como diz o profeta Zacarias, saiba de 3 coisas. Primeiro, você é muito precioso para Ele. Segundo, somos preciosos, frágeis e sensíveis e por isso somos bem protegidos por Deus. E por último, é assim como a pupila e os olhos merecem um cuidado especial, você pode ter certeza que Deus vai te proteger e cuidar de você de uma maneira muito especial. Ele vai cuidar de você como a menina dos olhos dele. Pense sobre isso e até o próximo. Você sabia?